Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade, a cidade das flores, no interior de São Paulo. Hoje é 5 de agosto de 2020, está uma manhã belíssima, um sol muito gostoso, aquele sol de inverno, entre a transição inverno-primavera, e com muita alegria estamos juntos mais essa manhã com os amigos dos dois planos da vida e comentando com esse nosso convidado super especial da nossa semana, Victor Hugo, um grande poeta, escritor, dramaturgo, humanista francês, e que nasceu no iniciozinho logo do século XIX e teve a oportunidade de vivenciar toda aquela transição pelo qual a França passou. Pegou a fase de república, império, república novamente. Monarquia não, né? Monarquia. Também. E ele foi vivenciando todas aquelas etapas. O pai, um general de Napoleão. Mas aproveitamos para mandar um abraço para a Janete, para a Niva, para a Regina Caroz, para a Dona Adélia. Mas nós temos tanto a falar de Victor Hugo, que é até difícil selecionar, porque a vida dele foi uma vida exuberante. Por outro lado, nós trazemos convidados que sirvam para o nosso exemplo, para que a gente possa entender que nós estamos aqui para evoluir. Não que ele fosse um espírito tão avançado moralmente, mas serve de exemplo. É isso que a gente procura mostrar, os exemplos, que se ele teve a sua trajetória evolutiva, e nós também temos que ter essa convicção de que podemos e que devemos, sim, devemos trabalhar para a nossa melhoria. Mas e aí, Roberto, ontem a gente falou do Victor Hugo, falamos tanta coisa que eu já nem me lembro aonde que nós paramos. E nós falamos, sobretudo, a respeito da filiação dele, né, Lila? E avançamos um pouco além, vendo que a infância dele decorreu num confronto constante entre os valores, a partir dos seus próprios pais. E quando, após ontem a nossa live, eu fiquei refletindo sobre a conveniência dos pares se acertarem para não respingar nos filhos esse despertamento, já como espírito reencarnante, com um tom de desconforto, né, dentro do lar. Então, a infância de Victor Hugo teria ocorrido nesse confronto entre os pais, né, e que assumia os dois lados dos tumultos e que desequilibravam toda a sociedade francesa. Eu acho que não foi senão por outro motivo que o Victor Hugo falou assim, deve ter sido conversar lá. Você tem certeza, futuro Victor Marie Hugo, que você quer reencarnar na França nessa época? Você não quer esperar mais um pouquinho? Ele falou, não, agora que tá bom, porque agora é a hora de eu fazer prova. O espírito, então, reencarna. Exatamente. Nesse ambiente, né? Nós paramos ontem falando também quando ele se propõe a casar. Só que a mãe não era muito favorável ao casamento, e quando a mãe do Victor Hugo desencarna, é que ele casa logicamente que com a esposa dele, a jovem ainda, ele tinha 20 anos e era uma amiga de infância, Adèle Fauché. Mas esse matrimônio só se consuma após a morte da mãe, porque a mãe não era favorável a esse casamento. Será, Leila, que foi assim um combinado? Espera a mamãe morrer primeiro, porque senão não vai dar certo, vocês vão ficar numa desavença e já chega a França do jeito que está. Mas a gente sabe que a futura sogra dificilmente é favorável ao casamento do filho, né? Principalmente se for, como costumo dizer, menino-homem, né?
Depende, né? Depende? Depende. Ok, depende. Então, tá bom. Eu fui muito favorável, fiquei muito feliz quando meu filho Se casou. for como uma alemã charmosa, não tem problema, né, Leila? Porque Olha só, isso não pode, Leila. quando se encontra uma boa companheira, é uma alegria que os pais têm de ver que o filho não está mais só, né? Então isso é muito bom. Mas o Vitor Hugo, com a sua esposa, a Adele, eles têm 5 filhos. O Leopold, que falece logo ainda em criança, isso era muito comum, hoje também acontece, mas naquela época se falecia muito, às vezes até ainda bebezinho, não existiam as medicações, as vacinas que temos hoje em dia. Tem o Leopold, a Leopoldine, Charles, deve ser Charles, né? Charles, Francês, né? francês, o François Victor e a Adele. Ele homenageou, de uma certa forma, o Leopold com a Leopoldine e a Adele, que era o nome da esposa, que também se usava muito, né? Se fazer isso. Mas o que acontece, Roberto, que eu acho que fatos às vezes surgem para que o espírito possa ter aquele impacto e o seu momento de reflexão, de transformação. Ele casou com 20 anos, não sabemos com quantos anos ele se tornou pai desses filhos. Provavelmente não demorou muito, porque era, né, e assim uma carreirinha. Não era por isso, não. Eu acho que até pelo gênio dele. Ele falou assim, olha, vou ter logo uns filhos, né? Que tiver de filho, vem agora. Porque depois vou me ocupar de outras coisas. Né? Mas ele casou com 20, ele casou em 1822, Isso. né? 1822. Fazendo contas, né? 22. Então a Leopoldine, ela nasceu assim logo depois do casamento dele. Ela deve ter nascido, o Leopoldo nasceu primeiro e ela logo no ano seguinte ela nasceu também, aqui pelas contas que eu estou fazendo. Mas você gostaria, Roberto, de comentar esse momento, que foi um momento assim, muito impactante? Foi um momento trágico na vida do papai Victor Hugo, porque essa filha dele, a Leopoldine, ela desencarnaria jovem, recém-casada. Aliás, estava na lua de mel, Leila. Aos 19 anos, no ano de 1843, então morreram afogados no rio Sena, na embarcação em que eles estavam, terem sido abalroada por um outro, e ela primeiro vai, depois ele, na tentativa de salvá-la, ele também se joga na água e acaba desencarnando juntos também. Isso viria a marcar muito o Victor Hugo, não só pela identidade, porque ele, dentre todos os filhos, ele se identificava muito com a Leopoldine. E aí marca muito para ele, ele entra numa espécie de depressão, mas à custa de só se dedicando ao trabalho que ele supera isto. Agora, então... Supera em termos, né? Porque vai administrando, né? Uhum. E foi assim, ele tomou conhecimento desse acidente... Pelo jornal. Pelo jornal. Ele estava sentado num café, lendo o jornal, e ali ele toma conhecimento daquela notícia trágica. E da tragédia mesmo. E isso, inclusive, a forma que ele procurou lidar com esse sofrimento foi através dos poemas. Ele que desde a infância gostava tanto de escrever poemas, deixou milhares de páginas escritas, ele procura trazer, através de vários poemas, colocando ali o seu sentimento de mágoa, que na realidade ele nunca chegou a superar, porque a perda de um filho jovem, aquela filha na lua de mel, e ela era como se fosse a primeira filha, porque o primeiro já havia desencarnado na infância, mas... Então, Leila, o que eu ia colocar é o seguinte, as grandes almas, e elas são aquelas que alçam voos com muita facilidade, porque já é da sua natureza, né?
por exemplo, os falcões, as águias, né? Eles não ficam ao nível do solo. E Victor Hugo era uma espécie de falcão. Então ele sobrevoava as montanhas, os cimos mais altos, os cumes das árvores. Então ele via uma outra realidade. E quando muitas vezes nós somos tocados pelas dores, aí nós ficamos mudos, porque no nosso entendimento as palavras não são suficientes para expressar aquela dor. E o Victor Hugo, ele conseguia, com a sua veia poética, fazer esse voo, expressando em poesias essa dor que tanto o amarfanhava, né? O incomodava, o machucava. É verdade. Mas voltando um pouquinho no tempo, voltando novamente ao ano que ele casou, que foi 1820, mas também foi o ano, nós comentamos ontem, 1820 foi o ano que o seu talento foi reconhecido pelo rei Luís XVIII, que passa a lhe pagar uma pensão, nós vimos isso aqui, em função daquela obra que ele havia construído, que era Ode sobre a Morte do Duque de Berny. E em 1822... Aos 20 anos, portanto. Ele publica, no mesmo ano que ele casa, Lili. O mesmo ano. Ele publica a sua primeira antologia poética, Ode e Poesias Diversas. Lembrando que ele já havia, com 17 anos, fundado uma editora, uma revista, né? Uma revista junto com os irmãos. Então ele escreve poemas. Em 1823 ele publica o seu primeiro romance. O primeiro romance se chamava Rã de Islândia. Em 1827 publica Crauwen, que foi um sucesso de público e de crítica. Em 1829 ele publica O Último Dia de um Condenado. Nessa obra, O Último Dia de Condenado, não sei se o Roberto gostaria de comentar por que ele se inspira para escrever essa obra. Gostaria de comentar? Não seria na própria vida dele? Não. O Último Dia de um Condenado, ele escreve porque naquela época, na França, ainda havia a pena de morte, a guilhotina, e ele se inspira naquela lei que ainda existia, naquele costume, naquele hábito de ter a pena de morte. E ali ele vai discorrendo nesse livro, mostrando que era uma coisa bárbara, né? Selvagem, selvagem, a pena de morte. Infelizmente, no nosso planeta Terra, na atualidade, mas se eu não estou enganada, mais de 100 países ainda têm a pena de morte. Felizmente, o Brasil, há anos atrás, queriam votar a pena de morte, não foi aprovado, porque nós espíritas, nós temos que ser totalmente contra qualquer tipo de ato que seja contra a vida, o aborto, a eutanásia, qualquer coisa, porque a pena de morte, nós às vezes até nos sentimos impactados, meu Deus, que coisa horrível, que crime terrível, merecia morrer. Mas a gente pode até falar da boca para fora, como se diz, mas nunca aprovar esse tipo de atitude. Os países que assim agem é porque não têm a noção da continuidade da vida. Mas gostaria de falar um pouquinho, Roberto, porque se deixar eu continuo falando no pai. Eu gostaria sim, uma obra espetacular. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da Catedral de Notre-Dame? Ela, uns 2 anos atrás, sofreu o flagelo de um incêndio, né? E toda a comunidade do mundo, as entidades culturais do mundo, se mobilizaram para restabelecê-la, para reconstruí-la, né? Fazendo reparo. Bom, também baseado ou até inspirado nessa catedral, que era realmente uma obra gótica espetacular, símbolo da França antes da Torre Eiffel, né? Então Victor Hugo escreve em 1831 o Corcunda de Notre-Dame.
Nós até ontem comentamos, né, Leila, talvez, porque ele tenha dado esse nome, né, unindo à catedral, o Corcunda, porque ele era chamado o Corcunda, porque ele não podia passar despercebido a maneira como ele, curvado, circulava entre os outros. Não sei se vocês já observaram, as fotos de Victor Hugo são só assim de meio busto, porque se fosse corpo inteiro, certamente mostraria essas deformações, mas ele aproveita a vida, deu-lhe limão e fez uma limonada, que foi um estrondoso sucesso de público, e porque converteu-se também numa peça de teatro, além das vendas, né? Ou seja, o mercado livresco ficou agitado. E depois, né, mais já no século XX, tornou-se filme, né, o Corcunda de Notre Dame, assim, uma história muito conhecida de todos. Mas nesse mesmo ano também, de 1831, ele publica Folhas de Outono. Folhas de Outono, ele estava aí com 31, ele nasceu em 1902, estava com 29 anos, né? Folhas de Outono. Considerando que naquela época, com 30 anos, as pessoas já eram consideradas balzaquianas, eu acho que ele já estava também já pensando um pouco no outono da vida. O que eu fico assim impactado, é que a rapidez com que ele escrevia. Ah, com certeza. Porque esse Corcunda de Notre Dame, gente, é volumoso. Você tem a ideia, assim, que, por exemplo, vamos falar em termos de texto, né, que a gente digita, né, no corpo 12, né, em Times New Roman, vai levar aí umas 400 páginas. E era o volume do Corcunda de Notre Dame. Agora, interessante que ele não ficava aguardando se o livro ia fazer sucesso ou não. Porque ele não escrevia para fazer sucesso, ele escrevia por prazer. E como a gente faz uma coisa prazerosa, o resultado é bom. Ao contrário, quando a gente vai fitando apenas o resultado financeiro, às vezes não acontece o sucesso. Né? Isso, fora os livros, ele escrevia muita poesia, escrevia peças. Sim, então ele cronista, né? Era o tempo todo, né? E não dava sossego também àqueles políticos da época, não. Ele escrevia muito, muito crítico. E a gente tem que lembrar que a escrita naquela época era muito diferente. Agora, de toda forma, é trabalhoso, mas hoje nós temos uma facilidade muito grande. Senta no computador, tem o corretor de texto, o próprio texto nos avisa se tem alguma coisa ali escrita errada. E naquela época era escrito com aquelas bico de pena, era uma coisa muito, muito trabalhosa. Mas adiante, Lélia, tem muito a falar sobre o Victor Hugo, vamos lá. Então, mas no ano de 1833, 2 anos depois, ele lança 2 livros. Lucrécia Borgia, que também é muito conhecido, e Maria Tudor, falando Marie Tudor. Falando sobre era imperatriz, né? Marie Tudor, a imperatriz francesa. E ele escreve em 1835 Cantos do Crepúsculo, onde ele retrata toda a sua dor. Cantos do Crepúsculo, em 1835. Lembrando que a filha ainda não havia desencarnado, porque a filha desencarnou em 1843. Mas ali ele coloca todas as suas angústias sociais, as angústias de vivenciar aquele ambiente de corrupção, devasso, né? Onde os valores morais ficavam muito distantes daquela realidade, né? Que vivia-se na superfície sobre um monturo de misérias da sociedade de então. E ele, então, naturalmente, como espírito já de determinada hierarquia espiritual, moral, ele não ficaria alegre com aquilo ali. Então, ele bota assim toda a sua indignação nesse Cantos do Crepúsculo. Né? É verdade. E quando foi em 1841, ele, logicamente, a vida de Victor Hugo
se nós formos assim querer conhecer as obras e retratá-lo, tem um escritor que diz que teria que levar 20 anos diariamente lendo tudo que ele deixou, porque ele deixou milhares e milhares de páginas escritas. Eu acho que até durante o sono ele escrevia, né? E fora tudo que ele deixou escrito para se comentar, e também esse contexto social que ele criticava. Então ele teve assim uma vida muito, muito dinâmica, muito ativa. E pulamos de 1835, com esse Canto do Crepúsculo, e vamos para 1841, 6 anos depois, que era um sonho também dele, porque temos que lembrar que o Victor Hugo veio de uma família bem colocada. O pai era um conde, o pai era um general. Ele tinha um desejo de fazer parte da Academia Francesa de Letras, e ninguém observava os méritos dele, porque ele tinha uma certa vaidade, ele era um homem ainda, porque é o que nós falamos aqui, a gente procura trazer não os espíritos que já são iluminados, mas aqueles que nos servem de exemplo de transformação, que estão a caminho. Ele é tanto que ele queria saber qual era a origem da sua família, porque como ele tinha um título de nobre, quando o pai falece, o título passa para ele, e ele queria saber qual a origem da minha família. E ele contrata aqueles historiadores, detetives, né? Contrata para fazer pesquisas, uma árvore genealógica da família. E vão voltando no tempo, e voltam a 300 anos, atrás. E eles descobrem que a origem daquela família era uma origem de camponeses. E aí ele fica frustrado, porque eu acho que aquela ilusão, né? Às vezes aquele camponês lá de 300 anos atrás era ele próprio, agora reencarnado. Mas ele ficou assim frustrado. Mas ele não era espírita ali. O nome de família, o sangue nobre, o sangue azul. Aliás, não devia nem ter falado isso. Né? E ele tinha o desejo, então, de fazer parte da Academia Francesa de Letras. Mas e será, Roberto, que ele conseguiu esse intento que ele sonhava tanto? Sim. No ano que você referiu há pouco, 1841, ele é eleito para a famosa Academia Francesa de Letras. E a partir de então, ele torna-se um dos maiores representantes da escola romântica e frequenta a corte das Tulherias. Ele, nesse ano, 1841, ele estava com... 39 anos. 39 anos. Com 39 anos... Para o chamado imortal, né? Imortal. Ele já era célebre, já era muito conhecido, muito famoso e rico também. Já era célebre e rico, com 39 anos, com as obras que ele escrevia. Embora em escala menor, ou guardando as devidas proporções, né, Lília? Nós tivemos também um beletrista maranhense, que muito jovem ainda, também foi eleito, só que para a Academia Brasileira de Letras, a congênere francesa, né? Da Academia de lá. Então, em 1848... Mas quem é que foi? Que você falou? Eu falei um beletrista maranhense, né? Então, tem que falar o nome? Precisa, né? Então, tudo bem. Humberto de Campos. Sim, Humberto de Campos. Então, agora você... Depois vem, através da mediunidade de Chico Xavier, aí nos traz obras belíssimas. Ainda vamos falar sobre Humberto de Campos, né? E o Victor Hugo também, né? Depois a gente viu que ele vem através da Zilda Gama, mas a gente esqueceu de falar, tem um detalhe aí, né? Porque essa filha, ou a gente fala agora, podemos falar, né? Podemos, porque nós já falamos sobre os romances da Zilda Gama, né? Porque a filha, a Leopoldine, essa filha que desencarna,
E quem nos acompanhou a semana passada, que nós falamos sobre a Zilda Gama, essa filha é a Leopoldine, que desencarna ainda jovem. Depois nós vamos falar um pouquinho mais. A Zilda Gama foi, né? A Leopoldine reencarnada, né? A Zilda Gama Por foi isso, a Leopoldine então agora reencarnada. juntando as pecinhas, né, gente? Então agora vocês perceberam a dedicação, o apreço desse espírito, Victor Hugo, que através da Zilda Gama, outrora sua filha, tantos livros que ele trouxe através dela, que nós comentamos semana passada. E ela tem Percebem como, por exemplo, as pessoas falam assim, eu não acredito em reencarnação, porque imagina, eu deixo meus filhos aqui, então a morte é uma coisa muito triste. Mas quando, ao contrário, nós trazemos à luz da realidade essa vida multifaceada, que é a vida reencarnacionista, então nós vemos que os laços de família eles não se perdem, pelo contrário, eles se fortalecem, transitam de uma reencarnação para outra, não fica no túmulo, como muitos materialistas o pretendem. Exatamente. Só por isso, já o Espiritismo seria excelentemente consolador. Né? Amanhã nós vamos comentar o encontro que Victor Hugo teve com sua filha já depois da morte. Mas nós vamos deixar isso para amanhã. Nós comentamos aqui com relação a esse grande escritor, poeta, jornalista, político, humanista, lutador das causas sociais. Um paladino das causas sociais mesmo. Já foi um grande exercício para se tornar um verdadeiro cristão. E aproveitamos para mandar um abraço para a Laudinauria, é melhor falar Ladinauria, para fazer aí uma abreviação fica um pouco difícil também. Um abraço para Rita Maria. Lembra um pouquinho, Leilo, Lady Laura, né? De Roberto Carlos. Lady Laura. Meu famoso Roberto Carlos. Desculpe meu xará, mas para mim ainda é um rei. Então. Ele fez uma música, né? Lady Laura, em homenagem à mãe, é verdade. Fechamos já o tempo, Leila? Fechamos, já passamos até o tempo, mas já cumprimentamos todos os nossos amigos que estão conosco. Mas hoje é quarta-feira, 20 horas nós temos o nosso curso de Espiritismo, ao final nós temos o passe, a distância, a magnetização das águas, das medicações. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos falar por que o Victor Hugo precisou sair da França, vamos falar do encontro que ele teve com a filha dele após o desencarne. Vamos falar ainda muita coisa sobre esse grande vulto conhecido em todo o mundo. Aliás, nós vamos falar muito pouca coisa, porque não dá para falar muito, porque a vida dele é uma vida muito dinâmica, repleta de emoções. Né? De emoções, muitas emoções. Né? É verdade. Paz a todos, até hoje, ou melhor, até às 20 horas. Isso. E até amanhã, às 10 da manhã. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós sempre renovamos esse prazer diariamente, mas amanhã nós temos mais um encontro. E, se quiserem ler alguma coisa até lá sobre o Victor Hugo, olha, vão investir muito bem o seu tempo. Então, até amanhã, se Deus quiser.